Robson Nogueira, Rede A Notícia do Ceará. Professor Thiago Nunes, é um prazer estar falando com você mais uma vez. Baseado no desempenho do clube hoje, no resultado, quais os pontos positivos que o Ceará deve repetir diante do Sport e quais os pontos negativos que o time não pode repetir? Grande abraço. Boa noite, obrigado, o prazer é todo meu. Uma saudação e um abraço à torcida do Ceará, principalmente quem esteve ligado com a gente aí de maneira presencial no estádio, né, num sábado aí à noite, vindo nos apoiar, então obrigado. Os principais pontos positivos foram as chances criadas, né, em torno de 9 oportunidades de gol que nós tivemos, e um volume de jogo também bastante grande. Enfrentamos uma equipe com muita energia física, uma energia defensiva também, uma equipe que marcou atrás, que fechou muito bem os espaços, difícil de você encontrar boas soluções ofensivas contra uma equipe hoje tão bem fechada, que nos marcou tão bem. E negativamente, né, eu penso que foram as chances que o adversário teve, principalmente na segunda etapa, né? A primeira etapa teve um gol, numa falha coletiva da nossa equipe. E o segundo tempo, né, eles tiveram no mínimo 2 situações. E a gente sabe que é o enredo desse tipo de jogo, né, onde você tem algumas oportunidades, você não converte, o adversário que está, né, se propondo a defender tanto, em algum momento ele vai ter uma chance. A gente pôde ver hoje à tarde o jogo entre o Chelsea e o Palmeiras. O Palmeiras extremamente defensivo, jogando no contra-ataque. Em algum momento teve a chance, quase que levou para os pênaltis. Então, o jogo é muito difícil quando você enfrenta uma equipe assim, mas tem uma validade muito grande no nosso processo de melhora como equipe, aumentando o nosso repertório, né? É quarto jogo oficial da nossa equipe nessa temporada, temos ainda bastante do que evoluir e potencial para isso. Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Sport Clube. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre as substituições que você fez durante a partida, saídas do Mendonça, do Lima, do Zé Roberto, se foi por motivo tático, técnico ou foi motivo físico. Muito obrigado, uma boa noite. Tivemos algumas substituições que é também pensando na rodagem do grupo, né, desde a nossa escalação inicial, a própria entrada depois do Sobral, do Eric, né, atletas que estão estreando nesse ano na temporada, não tinham jogado nenhum minuto ainda no ano de 2022, então são substituições que a gente já tinha previsto antes mesmo do início da partida, e substituições que fazem parte do contexto quando a gente enfrenta uma equipe tão fechada, né, que a gente tentava buscar soluções ofensivas, né, a própria entrada do Eric, um jogador de criatividade, que sabe lidar bem no espaço pequeno. O Mendonça é um jogador que vem muito bem, fez uma partida boa também, só que a gente precisava de um jogador que tivesse um pouco mais de combinação em jogo curto, em espaço menor, já que o adversário estava marcando tão atrás. A própria entrada do Yuri também era um jogador que pudesse fazer esse desequilíbrio de 1 contra 1, jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. O Clebão no final, né, para a gente tentar uma solução diferente, um jogador que pudesse ter uma presença diária pelo seu corpo, pelo seu porte físico, por uma bola aérea, um cruzamento. Então foram substituições que foram realizadas, né, de diversas maneiras. A própria saída do Lucas hoje por uma questão tática também. Eu trouxe o Michel para ser o zagueiro da direita, eu coloquei o Nino para ser um jogador mais ofensivo, quase como um ponta-direita, junto com o Eric pelo aquele lado, para a gente, né, ser o máximo agressivo que era possível dentro do contexto de não perder o equilíbrio. Então foram substituições que tiveram diversos motivos, mas que, na minha opinião, né, surtiram um bom efeito, né, no que tange a melhora da equipe. Thiago, tudo bom? Horácio Neto da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você. O Ceará que vem desse empate, que merecia até talvez um resultado melhor pelas oportunidades criadas, agora vai encarar uma equipe que recentemente estava na Série A, mas vai jogar a Série B em 2022, que é o Sport, uma equipe que teoricamente até mais forte do que o Sampaio Corrêa, e você vai encontrar alguns jogadores que até recentemente estavam no Ceará, como Pedro Nares e William Oliveira. Eu queria saber como é que o Ceará chega para esse confronto, a expectativa que você está, além de encontrar, claro, os ex-jogadores alvinegros. Boa noite, é um prazer também falar contigo. É uma equipe realmente forte, é um clássico do futebol nordestino, né? Uma equipe que manteve seu treinador, manteve as suas ideias também, uma equipe muito competitiva. E nós estamos num processo de evolução, né, jogo a jogo. Então, nós tivemos um jogo, 2 jogos muito duros, né, fora de casa, o primeiro com o Sergipe, depois aqui no Castelão no Clássico, 2 jogos duros. Tivemos um jogo contra um adversário, né, de um nível um pouco menor, onde fizemos uma goleada, um placar elástico.
Hoje contra um adversário também que é da Série B, né, um adversário tradicional, que sempre é um jogo duro, difícil. E tivemos um empate, poderíamos ter tido um resultado melhor, mas futebol, o justo é converter, né? O justo é aproveitamento. O adversário também teve 2 chances no segundo tempo, poderia até ter tido um resultado também positivo. E a gente tem que entender isso, entender por que ganha, entender por que empata, entender por que perde. Isso faz parte do futebol. Não sei se a gente vai poder encontrar os atletas que estavam trabalhando conosco, né? Me parece que deve ter alguma cláusula de empréstimo, onde eles não podem atuar contra a equipe do Ceará, né? Mas se eles estiverem, vai ser um prazer poder reencontrar os amigos. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Thiago Nunes, estrearam na temporada pelo Ceará o Fernando Sobral e o Eric, que foram bons, foram atletas importantes do Ceará na temporada passada. Queria que você analisasse aí esse retorno dos dois e esse momento do retorno dos dois, porque eles estiveram aí no departamento médico, teve questão de Covid. Queria que você falasse dos dois e dessa primeira partida deles na temporada 2022, colocando o que você espera também deles no restante, né, nessa temporada, já que essa foi a primeira partida deles nesse ano. São 2 atletas de muita qualidade técnica, de muito potencial, jogadores que são importantes para a nossa equipe, importantes para o nosso grupo, com características e posições e funções diferentes, mas que tem muita relevância e é importante tê-los de volta, né? O Eric, eu estou feliz, né, muito feliz, a parte porque a última partida dele tinha sido em outubro do ano passado, se eu não estou equivocado. Foi um atleta que fez falta para nós nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Ele vinha muito bem, vinha, né, entregando muita qualidade individual. E o Fernando, né, sendo um dos principais jogadores do nosso elenco no ano passado, um dos atletas titulares também, jogou a grande parcela dos jogos. Teve um problema nesse início agora de preparação, não só pelo Covid, mas também um incômodo grande no pé, na região do pubis também, que ele passou um período se recuperando. E nós estamos pensando, né, paulatinamente o retorno desses atletas, né, num processo de preparação. Eu tenho falado muitas vezes que esses jogos iniciais a gente tem usado realmente para preparar a nossa equipe, criar alternativas diferentes, preparar fisicamente nossos jogadores, tendo todo o cuidado para que eles possam, né, ter a condição de suportar uma temporada. Então é um processo inicial ainda de preparação e entraram muito bem no jogo hoje, melhoraram a nossa equipe, né, e a gente está feliz pelo retorno deles. Olá, Thiago Nunes, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Thiago, queria que você avaliasse a performance do atacante Zé Roberto, um atleta que vinha buscar jogo no meio campo, inclusive ele foi buscar jogo na lateral direita, dando passe para a infiltração do Michel Macedo. A entrega desse atleta, a disposição desse atleta para o Ceará, para essa função que ele está fazendo, isso combina muito com o que você falou no meio da semana em relação à característica daquele centroavante que você quer, o centroavante que sai para o jogo, né, mobilidade e bom passe. Queria que você falasse da atuação do Zé Roberto na partida de hoje. É um atleta moderno, né? Um atleta que tem capacidade de ser um centroavante finalizador e ao mesmo tempo tem capacidade de ser um jogador que abre espaço para seus companheiros, tem potencial de assistência, tem combinação de jogadas do trabalho de pivô, sabe receber a bola no espaço também. Então, um jogador com características, né, muito interessantes, tem feito boas partidas, poderia até ter um número maior de gols já dentro da temporada, e isso vai acontecer, né, naturalmente. E não é uma exclusividade do Ceará, outras tantas equipes trabalham com jogadores de movimento, né? Se a gente pensar no mais alto nível mundial, nós temos aí um exemplo clássico disso, inclusive da seleção brasileira, que é o Roberto Firmino, um jogador que no Liverpool sai para flutuar e abre espaço para outros jogadores que vêm de trás. Então, não é uma comparação, mas só falando um pouco da característica que me agrada, né? Ele vem jogando muito bem e espero que ele possa manter essa regularidade também durante a temporada. Olá, Thiago Nunes, aqui é Alexandre Mota, do Diário do Nordeste. A gente conseguiu perceber uma partida em que o Ceará tentou demais, né, buscar essa vitória. E a gente conseguiu ver também uma variação, um tanto de repertório. Nos últimos jogos, tem se tornado cada vez mais característica, né, da equipe, essas associações. A gente percebe muito o Zé Roberto fora da área, né? Mendoza, Vina também atuando por dentro. Então há um repertório diferente de jogadas
junto da temporada de 2022, acho que é uma característica e algo que você já vem desenvolvendo desde o último ano. Mas agora, com os novos jogadores, né, entendendo também esse repertório vem se tornando cada vez mais característico, em que estágio você já consegue perceber o entrosamento desses atletas, né, e a assimilação dessas ideias aí dentro do âmbito ofensivo, entendendo a maneira de jogar do Ceará. Estamos crescendo, estamos melhorando, estamos evoluindo. Os jogos nos dão as principais dificuldades, né, nos impõem as principais barreiras a serem passadas. Então a gente tem que utilizar os adversários que encontramos para ensaiar jogadas, para tentar forçar alguns lances. É importante que os atletas tenham o direito de errar, né? O atacante principalmente, os jogadores que constroem jogadas, eles têm que ter o direito de errar. Ainda mais hoje, por exemplo, que a gente enfrentou uma equipe muito fechada, muitas e muitas vezes nossos primeiros armadores eram nossos zagueiros, né? Então, muitos jogadores, nossos dois zagueiros forçando muitas jogadas, buscando lançamentos longos. E quanto mais você se expõe, maior a chance de você errar. Então, é algo natural, né? Eu estou feliz porque a gente está crescendo, está melhorando, estão havendo realmente associações, um jogo por fora, um jogo pelo meio campo, um jogo pelas pontas. A gente está começando a criar um repertório para que, independente do adversário que possa vir a enfrentar, tenha condição e soluções dentro do próprio elenco. Então, é realmente uma ideia ainda em construção. Eu não consigo, né, falar com certeza que estágio estamos, mas acho que pelo tempo de preparação e o número de jogos, estamos num estágio aceitável e com muito potencial de melhor ainda.